Bom, hoje eu trouxe, né, o lado experimental do espiritismo. O que seria isso, né? Seria um estudo da segunda parte do livro Céu e Inferno. A gente vai estudar, né, aquilo que os espíritos trouxeram e a gente vai começar a comparar, né, o que isso tem nas obras de Kardec. Bom, e isso sempre com o entendimento nosso e o que nós também pensamos, como os espíritos também pensam. Nós, como espíritos encarnados, né? E eles, como espíritos desencarnados. Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar com uma frase do livro do Kardec, que é o espírito na sua expressão mais simples. E fala o seguinte: no intervalo de suas existências corporais, o espírito é errante. A erraticidade não tem duração determinada. Nesse estado, o espírito é feliz ou desgraçado, conforme o bom ou o mau uso que fez de suas últimas existências. Estuda as causas que apressaram ou retardaram o seu adiantamento. Então, é mais ou menos esse momento que a gente vai estudar um pouquinho. E Kardec, na biografia, né, no livro que é o Espiritismo, Kardec nos traz o seguinte: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a sabedoria, nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infabilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Então, Kardec aqui ele nos traz como é importante a gente se debruçar na opinião dos espíritos também, porque eles nada são, né, a não ser homens desencarnados. Kardec fazia a comparação dos ensinamentos, tanto aqueles escolhidos nas reuniões em Paris, como os oriundos de correspondência com outros grupos, recebidos através de médios desconhecidos daqueles primeiros. Então, nesse estudo no Céu e Inferno, né, na segunda parte desta obra, Kardec apresenta o lado experimental do Espiritismo, quanto às leis gerais da moral espírita, que são deduzidas em várias comunicações de espíritos nas mais diversas fases evolutivas, constatando toda a parte teórica que a doutrina nos apresenta. Dessa forma, solidificando a moral da liberdade, da autonomia e da lei universal do mundo espírita. Então, nessa segunda parte, né, do Céu e Inferno, a gente vai ver a transição ou o passamento. E aqui Kardec ele vai trazer 17 espíritos felizes
né, que a gente vai trazer alguns, né? Hoje nós só vamos trazer os espíritos felizes, até para que nós possamos ficar mais felizes, né? Para saber ainda como estamos caminhando. Depois vem os espíritos medianos, 6 ele traz. Espíritos sofredores, 8. Espíritos suicidas, 9. Espíritos criminosos, 5. Espíritos endurecidos, 5. E expiações terrestres são 14 espíritos que ele traz os exemplos. Então, no total de 64, 17 são os felizes e 47 aqueles que não são felizes, né? Então, são várias dissertações e casos reais, a fim de demonstrar a situação do espírito durante e após o desencarne, proporcionando a compreensão da lei da causa e efeito, em perfeito equilíbrio com as leis divinas. Então, nós vamos ter essas dissertações, né, para a gente entender um pouquinho mais, e nós vamos verificando, né, as dissertações com a codificação. Então, o que são espíritos errantes, né? No livro dos espíritos, os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Na pergunta 231. E os espíritos respondem, mais ou menos, segundo os seus méritos, sofrem as paixões cujos germes conservam, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade, e isso é uma punição, né? Isso está no livro dos Espíritos. A cada um será dado segundo a sua obra. A cada um dos 64 comunicações, Kardec adicionou suas reflexões ao lado das explanações dos espíritos colaboradores. Veja bem, esses espíritos foram colaboradores. Kardec ele chamava esses espíritos e ele explicava que seria uma colaboração dos espíritos. Então, o que significa um rico repositório de ensinamentos que o Espiritismo depende aos espíritas, e a quem mais se dispõe a ler essa valiosa obra. O Céu e o Inferno coloca ao alcance de todas as pessoas o conhecimento do mecanismo das leis de Deus, pela qual se processa a sua justiça em perfeita harmonia com o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos começar, né, estudando alguns casos do Céu e Inferno desses espíritos felizes. O primeiro que a gente vai se debruçar um pouquinho é o senhor Sanson, né? Quem era o senhor Sanson? É onde nós vamos ter mais informações do senhor Sanson. Não só no livro Céu e Inferno, como na revista Espírita, também a gente vai encontrar alguma coisa do senhor Sanson. Ele foi antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo seu fim, ele dirigira ao presidente da sociedade uma carta contendo a passagem seguinte:
A gente não pode esquecer que quem era o presidente, né, da Sociedade Espírita de Paris era Kardec. E ele fala assim, nessa carta, um ano antes do seu desencarne. Em caso de desagregação de minha alma e de meu corpo, venho vos relembrar, por um pedido que fiz há cerca de um ano, evocar meu espírito o mais imediatamente possível, dando-lhe os meios de estudar fase a fase as diversas circunstâncias que se seguem ao que o vulgo chama de morte, mas que para nós espíritas não é senão uma transformação. Então, o que Kardec, né, esperava, e os membros da Sociedade Espírita de Paris, que com essas comunicações eles fossem esclarecendo e estudando o que acontecia antes, né, durante e pós a morte. Então, para entender o seu desejo de ser evocado o mais cedo possível, após o seu passamento, né, dirigimos-nos à Câmara Mortuária, que seria, né, o enterro, né, para nós, a Câmara Mortuária com alguns membros da sociedade na presença do corpo. Deu-se a comunicação uma hora antes do enterro. E qual seria o objetivo? Né? Cumprir a sua última vontade e de observar mais uma vez a situação da alma no instante assim tão próximo da morte, colhendo suas primeiras impressões. Então, o senhor Sanson relatou com perfeita lucidez o instante da transição. Ele havia assistido à sua própria morte, vendo-se também renascer, circunstância pouco comum e que se deve à elevação do seu espírito, porque Sanson ele era muito estudioso, né? Era uma pessoa muito culta também e estudioso da doutrina espírita. Então, era um espírito muito elevado. Então, Kardec, né, ele pergunta: meu caro senhor, é um dever e é um prazer evocar-vos o mais cedo possível depois de vossa morte, assim como desejastes. Sansão responde: é a graça de Deus que permite ao meu espírito poder se comunicar. Agradeço vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Kardec estava tão doente, ainda sente dores. Que sensação experimenta? Sanson, minha posição é bem feliz, não sinto mais nada de minhas antigas dores. A transição da vida terrestre à vida dos espíritos tinha início, tornando tudo incompreensível, mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus e pedi para poder falar com aqueles que amo. E Deus ouviu-me. Então, aqui é para a gente perceber, né, que a transição da vida terrestre à vida espiritual é incompreensível ainda, né? Mas como a prece é importante, não só nesse momento, mas em todos os nossos momentos difíceis. Kardec, o fim de quanto tempo recuperou a lucidez das ideias? A gente não pode esquecer que cada caso é um caso, né? Sanson, ao fim de 8 horas. Está certo de não ser mais do nosso mundo? Kardec pergunta. Sanson, sim,
mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e apoiar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. Sou espírito e minha pátria é o espaço e meu futuro. Então, mais uma vez, né, não existe lugar circunscrito, né? A minha vida é o espaço, né, e a pátria, né, e meu futuro. Kardec, que efeito vos faz experimentar a visão de vosso corpo aqui ao lado? Né? Porque ele estava do lado, né, do corpo, ele tinha acabado de desencarnar. Meu corpo, resto mortal, deve ir para o pó. Olho essa pobre carne deformada, morada do meu espírito. Obrigada, meu pobre corpo. Purificaste meu espírito, e o sofrimento deu-me um lugar bem merecido, visto que encontro a vos falar. Né? E era o que ele desejava. Kardec, conservaste suas ideias até o último momento? Sim, meu espírito conservou suas faculdades. Toda a minha vida se desenrolou diante de minha recordação. E meu último pensamento, minha última prece foi poder falar-vos o que estou fazendo. Tivesse consciência do momento em que vosso corpo deu o último suspiro, o que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentaste? Sanson, a vida se rompe e a visão se extingue. Encontra-se o vazio, o desconhecido. Seria a perturbação, né? Eu não sentia mais, no entanto, uma felicidade me planificava. Não sentia mais o peso da dor. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou. Então, Kardec pergunta para ele, né, nesse momento, se ele gostaria que Kardec fizesse, né, falasse alguma coisa no seu enterro. E ele disse que sim, que ele sabia que Kardec estava pensando nisso. Então, Kardec falou, né, durante a cerimônia. O que o Sanson disse? Que a morte não vos apavore, meus amigos. Ela é uma etapa para vós. Se soubesse bem viver, ela é uma bem-aventurança. Se houverdes merecido dignamente e cumprirdes bem vossas provas, repito-vos, coragem e boa vontade. Não atribuais, senão, um valor medíocre aos bens da terra e serei recompensado. Aí, lendo esse trecho, eu lembrei de uma frase de Sócrates, né? Onde eu destaquei aqui, e Sócrates fala exatamente isso, se soubestes bem viver. Então, se eu tive uma boa vida, né, eu vou ter uma boa morte. Eu trouxe aqui para a gente ver, né? Na Grécia clássica, Defesa de Sócrates, ele fala: não sabendo o que é após a morte, se a aniquilação ou uma outra vida, concluiu não poder afirmar ser a morte um bem ou um mal, pois como podemos dizer um mal ou que sequer sabemos o que é? A seguir, ele considera que, quer haja após a morte aniquilação ou outra vida, lhe cabe uma única escolha: seguir o que a sua razão diz-lhe ser o melhor,
pois caso haja aniquilação após a morte, essa nada sendo senão a conclusão da vida. Não será temível, visto ter ele vivido plenamente na medida em que seguiu o seu pensamento lhe disse ser o correto. Por outro lado, se houver outra vida, ainda assim a morte não será temível, pois mostrar-se-á oportunidade para Sócrates, que sempre viveu de acordo com o que lhe pareceu ser melhor. Se una as melhores almas e passe a conviver com elas. Portanto, a morte não é absolutamente digna de ser temida, mas sim a vida má. Isso é, a vida daquele que não se orienta segundo o que a razão lhe diz ser o melhor. Então, a boa morte, assim será para um homem bom, né? Então, se você foi um homem bom, você não tem que temer a morte. Segundo Sócrates e segundo Sanson também nos traz essa afirmação. E Kardec foi evocando, né, Sanson, depois, dissesse que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se rompe e a vista do espírito se extingue. Esse momento é acompanhado por uma sensação penosa e dolorosa? Sanson, sem dúvida, pois a vida é uma sucessão contínua de dores e a morte é um complemento de todas as dores, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar de seu invólucro. E esse esforço que absorve todo o nosso ser. Aí lembra que eu comentei com vocês que não tem só, né, esse questionamento, mas também tem as frases de Kardec, né? Kardec ele vai falando também no meio. Então ele fala o seguinte: tal não é a regra geral, né? Esse sentir essa dor. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, e que a separação ocorre sem esforço naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização. Então, o espírito vai falando, mas Kardec ele vai logo embaixo, né, da frase de Sanson, Kardec ele vai colocando as suas observações. E depois, no Livro dos Espíritos, na pergunta 154, e disse a segunda pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? E eles respondem: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Nesse, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do exílio. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, a gente vai vendo que Kardec ele vai esclarecendo, né, alguma dúvida que pode pairar. Então, foi a forma em que o espírito se sentiu, mesmo sendo um espírito, né, com conhecimento, mesmo assim, Kardec ele vai mostrando qual é o caminho. Ainda o senhor Sanson, no instante em que os seus olhos se reabriram, a voz, o que vistes, Sanson? Assim que pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos,
estava ofuscado, porque a lucidez não volta instantaneamente. Vi-me rodeado de fiéis amigos. Todos os espíritos protetores me rodeavam e me sorriam. Eu mesmo, forte e de boa saúde, podia, sem esforço, me transportar através do espaço. O que eu vi não tem nome nas línguas humanas. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo? Na pergunta 163. Consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Então, aquele que é apegado à matéria, né, ele vai ficar por algum tempo ainda sentindo, né, todas as sensações. Com que aspecto o espírito se apresentaram para vós? Com a da forma humana? Sanson, sim, os espíritos nos haviam ensinado, e é a verdade, mas com diferença entre a máquina que se arrasta penosamente o corpo e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A feitura não existe mais. A feiura, desculpa, não existe mais, pois os traços perderam a dureza de expressão. Tentai ver o que Deus pode fazer na sua onipotência. Ele que é o arquiteto dos arquitetos, e tereis uma fraca ideia da forma dos espíritos. A gente vai ver bem isso, bem claro, na pergunta 257 do Livro dos Espíritos. Sentem vós uma cabeça, um tronco, os braços e pernas? A visão dos espíritos não guarda relação com a visão humana. Da mesma forma como os seus corpos não têm semelhança real, uma vez que tudo é transformado no conjunto e na essência. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, já que é capaz de adivinhar até o vosso pensamento. Então, são coisas que ainda nós não conseguimos entender. Né? Kardec chega a perguntar, né, como que você consegue ler os pensamentos? Né? E ele fala que nós ainda não conseguimos entender isso, mesmo que ele explicasse, né? Nós não temos capacidade ainda de entender. Os espíritos não têm sexo, Kardec pergunta, mas, como há poucos dias era homem, tem em vosso novo estado mais da natureza masculina que a natureza feminina? E eles respondem: não fazemos questão de ser de natureza masculina ou feminina.
Os espíritos não se reproduzem. Deus criou-os à vontade. E para que os espíritos reencarnem na Terra, é preciso acrescentar a reprodução da espécie pelo macho e pela fêmea. Os espíritos não podem ter sexo. E, mais uma vez, né, no Livro dos Espíritos, na pergunta 200 e 202, os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. E na pergunta 202, Kardec faz um comentário, aqui eu só coloquei o comentário. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo com cada posição social. Oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, aqui, Kardec, mais uma vez, a gente vai fechar esse pensamento, né? Até Kardec deixa claro, até no momento do desencarne, você se sentia mais homem ou mulher, ele fala, não importa, né? Isso não importa para o espírito. Que o aspecto vos apresenta a sessão, ele está falando da sessão espírita, é ela o que parecia durante a vida, porque Sanson ele participava das sessões espíritas, né? Ele fazia parte da diretoria. Tudo é igualmente claro, igualmente nítido, bem mais claro, diz Sanson, pois posso ler no pensamento de todos e estou bem feliz pela boa impressão que me deixa. Como se opera essa transmissão de pensamento aqui? Kardec pergunta, né? E ele fala, não é fácil, enquanto se espera para responder o que o ar que vos rodeia leva ao caráter de vosso pensamento. Eles são lidos, comentados pelos espíritos que se chocam convosco incessantemente. Então, veja bem como é importante, né, a nossa sintonia de pensamentos e sentimentos, né? E precisa ser num local, né, onde, né, uma sessão espírita, não. Né? Isso em todo o nosso pensamento, numa aula, numa reunião de famílias, né? Como seria esse nosso pensamento? Então, isso nós devemos também sempre estar sabendo como fazer isso. Senhor Jobá, mudamos de personagem. Se vocês quiserem falar alguma coisa que está claro na cabeça de vocês agora sobre o senhor Sanson, se vocês quiserem, podem falar, tá bom? Nós vamos para o senhor Jobar agora. Tá? O senhor Jobar, diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, aos 69 anos, sofreu um acidente vascular em 27 de outubro de 1867. Era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Os membros da Sociedade Espírita de Paris pretendiam evocá-lo na sessão de 8 de novembro, 11 dias após seu desencarne. Mas ele antecipou espontaneamente a sua comunicação. Jobar. Quero primeiro contar minhas impressões no momento da separação da alma.
Senti um abalo extraordinário. Lembrei-me do meu nascimento, minha juventude, minha idade madura. Toda a minha vida me veio nitidamente a lembrança que inebriante é tirar o peso do corpo, que inebriante é abraçar o espaço. Não tardei em me lembrar de vós, irmãos. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam nossos trabalhos. Então, quem recebeu o Jobá foi justamente aquelas pessoas que trabalhavam com ele, seriam os trabalhadores, né? Kardec, lembrai-vos de ter estado nesse mesmo estado antes da vossa última existência? Jobá, lembro-me de minhas existências anteriores e acho que estou aperfeiçoado. Aí a gente vai lembrar lá de Aristóteles, né, onde ele fala que nós vamos nos atualizando, né? Nós vamos nos aperfeiçoando naquilo que nós fazemos. Então, em cada existência, né, que eu venho, eu vou me aperfeiçoando. Vejo e comparo-me ao que vejo na ocasião de minhas encarnações anteriores. Espírito perturbado, só me apercebia das lacunas terrestres. Em minha penúltima existência, eu era operário mecânico e desejava aperfeiçoar meu trabalho. Realizei, sendo Jobá. Então, hoje ele se acha um ser bem melhor, porque do trabalho ele se atualizou e ele é o Jobá. Samuel Felipe, evocação de um outro espírito feliz. Era um homem de bem em todas as acepções da palavra. Ninguém se lembra de tê-lo visto cometer uma má ação, nem ter causado voluntariamente prejuízo a quem quer que seja. De um devotamento sem limites, morreu aos 55 anos em consequência de uma dolorosa doença. Foi evocado vários meses após a sua morte. Veja bem, os outros foram 8 horas, 3 dias, né? O Felipe foi vários meses após a sua morte. Kardec pergunta: possui recordação nítida de vossos últimos instantes na Terra? Felipe, sim. Essas recordações voltou-me pouco a pouco, pois naquele momento minhas ideias ainda eram confusas. Gostaria de descrever-nos como se efetuou a passagem da vida corporal à vida espiritual? Felipe, de bom grado. Esse relato não será bom apenas para vós, será também para mim. Transportando meus pensamentos à terra, a comparação me faz apreciar melhor ainda a bondade do Criador. Então, ele foi vendo, né, tudo que se passou por ele e ele está agradecendo, né, a bondade de Deus. Nesse estudo que nós fizemos aqui, estamos fazendo, foram alguns recortes apenas da fala de alguns espíritos felizes. Então, seria bom que depois vocês lessem por completo, né? E nem foram todos que eu trouxe, mas para a gente ver, né, o que realmente a passagem toda do questionamento, porque não foi num dia só que eles fizeram isso, né? Tem espíritos que deram em vários dias outras declarações. E a gente
só não vai ver isso no Livro dos Espíritos, como na Revista Espírita também. Samuel Felipe ainda. Sabeis de quantas tribulações minha vida foi semeada? Nunca me faltou coragem, diz Felipe. Quantas coisas teria perdido se tivesse cedido ao desalento? Tremo só de pensar que, por minha fraqueza, o que suportei teria sido sem proveito e teria que recomeçar. De certo, não é cara demais pagar essa felicidade com alguns anos de sofrimento, se soubesse quão poucos são alguns anos ante o infinito. Então, aqui ele está falando na sociedade espírita, mas ele está também falando para ele mesmo, né? Como foi importante todo esse passamento dele, essa passagem dele. Então, ele fala o seguinte: vós que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros e mal intencionados comigo, que me humilhastes e me mergulhastes no mal, na amargura, não só eu vos perdoo, mas vos agradeço, querendo fazer-me mal, não suspeitáveis de que me fareis tanto bem. Deus colocou-vos no meu caminho para pôr à prova a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor por seus inimigos. Então, aqui ele está agradecendo a Deus, por ter dado a oportunidade dele exercitar a sua paciência, e o amor por seus inimigos. Embora sofrendo cruelmente na minha última doença, não tive agonia. A morte veio como o sono, sem luta, sem abalo, não tendo apreensão quanto ao futuro. Não me agarrei à vida. A separação operou-se sem esforço e sem que eu tivesse apercebido. Então, o Felipe, ele já não sofreu, com desencarne. Por isso que Kardec ele falou, naquela hora, não é igual para todos, Ignoro quanto tempo durou esse último sono, que para ele foi um sono, não foi um sofrimento, mas foi curto. O despertar foi calmo, não sentia mais dor. Se não tivesse conhecido o Espiritismo, a ilusão teria se prolongado. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade e uma sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. Sede perfeitos, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, amor e caridade. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro. Sabe que todas as dores são provas ou expiações e as aceitam. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Compreende os deveres da oposição que ocupa e os cumpre. Isso seria o Felipe, Van Darst, Antigo funcionário público de 80 anos,
Pouco após a sua morte, um médium perguntou ao seu guia espiritual se era possível evocá-lo. Foi-lhe respondido: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Ele já poderia responder, mas a comunicação seria com muita tristeza. Peço para aguardar ainda uns 4 dias. Ele vos responderá. Virá a vós reconhecido e como bom amigo. Então, 4 dias mais tarde, o espírito ditou o que se segue. Meu amigo, minha vida teve um peso bem pequeno, no entanto, estou longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas feliz. Se há uma pessoa feliz, faço parte delas. Lamento não ter conhecido o que vos sabeis agora, o espiritismo. Ele não era espírita, né? Minha perturbação teria sido menos longa e menos penosa. Ela foi grande, viver e não viver. Ver meu corpo, estar fortemente apegado a ele. Entretanto, não poder mais servir-se dele. Oh, que momento cruel! Querer ter consciência do seu eu e não recuperá-la. Não se é mais e, no entanto, sente-se que é. Não ser mais e, no entanto, sente-se que é. Mas fica-se numa perturbação profunda. Era o que o senhor Van Dart sentia. Despertar no novo mundo, não mais na vida terrestre, a vida imortal. Não mais homens carnais, não mais homens carnais. Espíritos que deslizam por todos os lados. Ter diante de si o espaço e poder atravessá-lo pelo pensamento. Comunicar-se pelo pensamento com tudo. Que vida brilhante! Né? Claro, nós não temos mais, né, órgãos auditivos, né, nem os visuais, então nós vamos nos comunicar por pensamento. Adeus, terra, não te quero mais. Tua maior felicidade não é nada. Mas se eu tivesse sabido o que vos sabeis, essa iniciação à outra vida me teria sido mais fácil e mais agradável. Vós estáis no caminho. Adeus a todos, amigos. Adeus. Aguardo-vos. Enquanto estiver na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, porquanto ainda não sei tanto como vários de vós. Né? E aí ele diz adeus. E ele falou que ele vai voltar várias vezes para aprender um pouquinho mais, né? Ali na Associação de Paris. Sobre a perturbação. Eu vou repetir um aqui. Todos os espíritos experimentam no momento, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que segue a separação da alma do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aqueles que já estão depurados se reconhecem quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? 165. Grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce maior influência. Então, conhecer o ser espírita é bom? É.
né? Porque nós já conhecemos, mas, né, a prática do bem e a pureza da consciência exerce uma maior influência. Agora nós vamos para o Sidney. Homem de bem morto por acidente. Sidney. Poderia o senhor fornecer algum detalhe sobre sua morte? E ele responde: fiquei muito tempo antes de me reconhecer. Podes ter esperança, encontrará sempre mais do que espera. Nada material, tudo impressiona os sentidos ocultos, o que nem o olho nem a mão pode tocar. É uma admiração que ultrapassa o entendimento, não há palavras para explicá-lo. Só se pode sentir com a alma. Meu despertar foi bem feliz. E ele morreu por acidente, tá? A vida é um desses sonhos que só posso qualificar de pesadelo. Desperta, cercada por todos aqueles que amasses. Vê à tua volta seus rostos adorados te sorriem feliz. Sente o teu corpo elevado, sente-te envolta pelo amor de Deus com a criança que nasce envolvida pelo amor da mãe. Para te explicar a felicidade eterna, ama, pois só o amor pode fazer pressenti-lo. E quem diz amor diz ausência de egoísmo. Poderia dar notícias de vossa filha, né, morta há 4 anos? Ela está em missão na vossa terra. Ela está feliz como criatura? Não quero fazer-vos uma pergunta indiscreta. Sei-o bem, vejo o teu pensamento como um quadro diante de meus olhos. Como criatura, ela não está feliz, mas ela não terá grande dificuldade para ultrapassar os obstáculos. Ela não está em expiação, mas em missão. Então, aqui é um outro olhar, né, de um outro espírito, né, e vendo, né, como ele pode estar sempre perto, né, dos seus queridos. Esse é o doutor Demer, né? É um homeopata, um médico homeopata, né? Morto em abril, né? O doutor Demer era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter e seu saber haviam-lhe granjeado a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e a caridade eram inesgotáveis. E, apesar da idade avançada, não sentia nenhuma fadiga quando se tratava de socorrer os pobres doentes. O preço de suas visitas era o que menos o preocupava. Então, ele era a caridade, né, em forma de gente. Ele fornecia gratuitamente os remédios e frequentemente provia-lhes as necessidades materiais, o que, por vezes, é o mais útil dos medicamentos. Então, nós sabemos, né, que, muitas vezes, não é só a doença, muitas vezes é a alimentação, é a água tratada, nós sabemos que são outros aspectos aí que podem prejudicar a saúde, né, do ser.
e ele provia, né? Demet abraçava com ardor a doutrina espírita, onde encontrou a chave para os mais graves problemas, cuja solução procurar em vão na ciência e em todas as filosofias. Então, ele não conseguiu encontrar as respostas apenas na doutrina espírita. Seu espírito profundo e investigador fez com que compreendesse de imediato todo o alcance do espiritismo, tornando-se um de seus mais zelosos divulgadores. Então, veja bem, ele não está aqui, o Kardec não está falando, né, que ele era o mais fervoroso divulgador, né? Veja bem, né? Eu achei fantástico na hora que ele fala que ele era um dos mais zelosos divulgadores, né? Então, como é importante, né, a gente ser preocupado com o que a gente está falando, prestar atenção, né? Isso é muito importante. Relações de viva e mútua simpatia estabeleceu-se entre ele e a Sociedade Espírita de Paris, por correspondência. Então, ele não conhecia o Kardec, né? Ele nunca tinha estado com Kardec. Então, eles se falavam por correspondência, né? A gente vai ver aqui, né, que Albi e Paris, olha a distância, 683,8 quilômetros, né? Isso de distância. Isso, na época, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha automóvel, né? Era a charrete ou a cavalo a viagem. Kardec. Soubemos de seu passamento no dia 30 de janeiro, e o nosso primeiro pensamento foi de conversar com ele. Aqui estou, ainda vivo. Eu havia prometido que, ao morrer, se me fosse possível, viria apertar a mão de meu querido mestre e amigo, o senhor Allan Kardec. De novo. A morte dera à minha alma esse pesado sono a que chamamos de letargia, mas meu pensamento estava vigilante. Sacudiu esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte. Acordei e, de um salto, fiz a viagem. Sou leve como o pássaro que atravessa num voo rápido o horizonte de vosso céu nebuloso. As duas comunicações seguintes, dadas em fevereiro, são relativas à doença de Kardec, né? Que ele sempre, né, esteve presente, né, depois do desencarne. O doutor Demet é tão bom como espírito, como era enquanto homem, diz Kardec. Demet. Meu bom amigo, tenha confiança em nós, além de muita coragem. Essa crise, conquanto fatigante e dolorosa, não será longa, e com os cuidados prescritos poderá, conforme seus desejos, completar a obra que constitui o objetivo principal de sua existência. Sou eu, no entanto, que estou sempre aí, ao seu lado, com o espírito da verdade. Então, ele sempre estava cuidando de Kardec, né? Dando orientações médicas, junto com o espírito da verdade. Demur. Havia muito pouco tempo que eu estava desencarnado para poder
ocupar-me do outro assunto que não o espiritual, mas agora hei de velar pelo Senhor, caro mestre, como seu irmão e amigo. Feliz como espírito e ao seu lado para prestar-lhe cuidados durante a enfermidade. Mas conhece já o provérbio: ajuda-te que o céu te ajudará. Ajude, assim, os bons espíritos nos cuidados que eles dispensam, submetendo-se disciplinadamente às suas prescrições. Então, aí ele está dando um puxão de orelha no Kardec, né? Ele fala assim, não adianta, né? Todo mundo, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. É bem extenso, né, a fala de Demet. Inclusive, tem uma hora que ele fala de uma conhecida dele, que é a senhora G, que conhecia também como ela era importante, um bom médico. Então, vale a pena a gente ler, tá bom? Então, faz muito calor aqui, ele fala para Kardec. Esse carvão é insalubre, né? Do carvão que tinha, né? Na lareira. Enquanto esteja doente, não o queime, pois causaria mais problemas, já que os gases que se desprendem dele são nocivos. Então, ele vai dando, né, todo o entendimento, todo o conhecimento para Kardec melhorar, porque ele sabia da prova dele. Viúva Fulon, né? Essa é outra outro espírito muito importante, né? Na sociedade de Paris. A senhora Fulon, morta em Paris em 3/2 de 1865, adquirira reputação como miniaturista, muito hábil. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha influência, era ela, sempre pronta a sacrificar o seu repouso, sua saúde, seu interesse por aqueles a quem podia ser útil. Ela tinha certeza que, segundo ela fala, né? Tinha certeza que tirieis o pensamento de me evocar logo depois de minha libertação. Estava pronta para vos responder, pois não experimentei perturbação. Somente aqueles que têm medo ficam envoltos por sua espessa treva, né? Segundo a viúva Foulon, ela não experimentou, né, a perturbação. Sou feliz agora, aqueles pobres olhos enfraquecidos e que não me deixavam senão a recordação de minha juventude, abriram-se aqui e reencontraram o esplêndido horizonte, né? Pelo seu trabalho, ela foi perdendo a visão. Apenas 3 dias que morri, e sinto que sou artista. Minha aspiração ao ideal da beleza na arte era a intuição de faculdades que eu estudara e adquirira em outras existências, e que se desenvolveram na última. Então, ela já tinha adquirido, né, todo esse conhecimento, e ela foi atualizando esse conhecimento, e na última ela desenvolveu. Kardec, estou muito feliz com a comunicação que me fizeste outro dia, mas há em vossas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não conhecia durante a vida. É verdade.
Assim que me vi gravemente doente, recuperei minha firmeza de espírito, perdida pelos desgostos e as vicissitudes que, por vezes, me haviam tornado receosa durante a vida. Disse a mim mesma: és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação de teu ser e vê pelo pensamento o caminho que tua alma deve seguir ao deixar teu corpo. E aí Kardec pergunta: deixasse definitivamente a Terra? Deixo aí muitos seres que me são caros. Portanto, voltarei aí em espírito, pois tenho uma missão a cumprir para com os meus netos. Nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores a Terra venham visitá-los. Então, para os espíritos superiores, eles podem estar em qualquer lugar. A posição que estáis parece enfraquecer vossa relação com aqueles que deixastes aqui embaixo, né? Eu achei estranho esse aqui embaixo, né? Senhora Flon, não. O amor aproxima as almas. A caridade e o amor são dois motores de uma atração poderosa. A caridade e o amor. Só há distância para os corpos materiais. Ela não existe para os espíritos. Então, não tem essa de um ficar num mundo e o outro em outro mundo, né? Para os espíritos superiores. Um médico russo. Era um médico de Moscou, tão distinto por suas eminentes qualidades morais quanto por seu saber. Kardec pergunta: estás aqui? O médico: sim. No dia da minha morte, persegui-vos com minha presença, mas vós resististes a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever. Eu ouvira vossas palavras sobre mim. Isso me fizera conhecer-vos. Então tive o desejo de conversar convosco para vos ser útil. O pensamento da morte causou-vos terror? Não, eu tinha demasiada fé em Deus para isso. Então, a fé, a gente está vendo que está sempre aí, né? A fé, a prece, o amor a Deus. O médico: tive a felicidade de ver amigos vir ao meu encontro e me desejar boas-vindas, especialmente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Então, aqueles que nós ajudamos aqui na Terra, eles vão e nos precederam, eles vão, né, esperar por nós. Que região habitais? Estás num planeta? Kardec pergunta. Tudo o que não é um planeta é o que vós chamais o espaço. É lá que eu estou. Lá só se chega depois de muitas provas e que significa muitas encarnações. Tudo bem? Agora nós vamos para o Jean Renaud. Meus amigos, esta nova vida é magnífica. Após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os horizontes novos que me cercam e gozei das maravilhas do infinito. Estou salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que fez evitar as máculas imprimidas pela ignorância.
Quando vivo, professais o Espiritismo? Kardec pergunta. Professar e praticar há uma grande diferença. Muita gente professa sem a praticar. Eu praticava e não professava, portanto, era espírita. Compreendi e, sem professar, continuei a praticar. Então, aqui são os casos, né, que eu trouxe, né, para a gente debater um pouquinho, se alguém quiser, né? Foi o Livro dos Espíritos, só e a Apologia de Sócrates. E agora estamos abertos aí a discutir qualquer coisa. Perguntas? É interessante o grau de felicidade, né? E muita gente vai achar, lendo aí, e falar, mas será que isso aí é felicidade? Porque a gente coloca a felicidade num grau muito alto. É a ideia de felicidade, pelo menos, o que eu entendo. A gente acha que felicidade é uma coisa que está lá distante, muito acima do que a gente possa pensar. E, no entanto, aqui Kardec coloca diferentes tipos de felicidade, né? Diferentes tipos de encarne e de desencarne, e também diferentes tipos de felicidade, que são todos felizes. A felicidade realmente a gente tem que começar a pensar melhor o que ela seja, né? Porque aquele, acho que é o Felipe lá, não lembro agora, parece que ele sofre enquanto encarnado. Sim. E depois, né, ele sente um pouco desse sofrimento, mas se diz feliz. Foi Sanson, né? O Sanson. Né? E se diz feliz. E ao passo que o médico, o homeopata, né, o nome dele, o Demir Temé, lá, Temé. ele desencarna já rapidinho, estou trabalhando, vou lá ajudar o Kardec, aviso o Kardec, se cuida, porque não se vai considerar isso um suicídio, porque eu estava lendo aqui Isso. no livro Ajuda-te que o céu te ajudará, é um suicídio. Porque ele fala, se você não Ele se cuidar... fala, né? Por isso que eu falei para o pessoal É ler, muito porque eu interessante. trouxe só um trechinho, né? Para quê? Né? Porque eu acho tão importante isso para nós espíritas, né? Essa parte do céu e inferno, né? Para a gente se debruçar, ler, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma lida nisso, né? Para você ver o que os espíritos acham, o que não acham. Né? Você Mas... leu o livro? Oi? Você leu o livro inteiro, quase. Sim, mas você concorda, Davi, que vale a pena ler? E quantas pessoas lê o livro? Eu vou te falar uma coisa. Faz um mês que eu li o Céu e o Inferno. Agora eu E comecei a olha ler de aqui, novo. quanto tempo eu te falo para você ler? É do inferno. Vale a pena. Outra observação aqui. Algumas. Você vai Mandava falar, aqui. Miriam? Não, pode Depois... falar, Gabriel, pode falar. Não, é o Paulo. O É o Paulo, Paulo pode ou é o falar, é o Gabriel? Paulo. Paulo, Ah, Eu fala, sei. Algumas considerações, né? por Eu acho favor. que o relato nos traz fundamentos para nós aliviarmos a ansiedade do desencarne. Porque, querendo ou não, há uma ansiedade, né? Nós estamos trabalhando, estudando, mas, por exemplo, eu que estou na porta de saída, eu ainda tenho ansiedade, certo? Então, eu achei interessante porque eu já li esse livro, mas não li sobre essa perspectiva, né, digamos assim. Então, foi interessante nesse ponto. Outra coisa, de certa forma, responde uma pergunta que é muito comum, que é a evolução da erraticidade
se há evolução, qual é a proporção? A evolução é maior no processo reencarnatório ou na erraticidade? E aí vai uma outra questão, né? Uhum. Na erraticidade, na realidade, você não vai para ser julgado, né? Porque nós temos ainda essa condicionante de desencarnou, vai julgar, né? Então, vai para lá ou vai para cá. Inclusive, o próprio mito de Er, né? Traz essa, do Platão, traz essa conotação. Então, é uma reciclagem, de certa forma, né, do que foi errado, né, do que eu tenho que consertar para um novo processo. E isso me reportou agora a uma experiência lá na federação, já faz um tempinho. E eu estava monitorando um grupo, porque lá no trabalho mediúnico faz, como todos sabem, né? Lá e outros centros, né? Faz aquele círculo e os monitores né? Dão assistência. E aí uma das comunicações que, né, foi trazida é de uma pessoa que realmente Guardou passou outro. por toda a o processo de aprendizado, de colocações. Inclusive, ele disse: eu fui presidente desta casa. E depois ele falou assim: só que agora eu vim aprender como trabalhar a caridade e a humildade, porque enquanto tal eu não conseguia. Eu imaginei até quem fosse, mas nem vou falar, e fiquei quieto, né? Claro. Ele professou o espiritismo, né? O Paulo, que nem trouxe aí um deles, né? Ele professou o espiritismo, mas É, ele não praticou, né? exatamente, né? Ele passou, né? Professor, mas não praticou, exatamente isso, né? E uma outra questão também que ficou, que pode ser, né, esclarecida é nós sabemos que o espírito se apresenta com a sua última reencarnação, né? Ou, de modo geral, né? Quer dizer, se for se apresentar agora, tem que se apresentar com essa característica, porque nós conhecemos agora. Se, de repente, vai se apresentar lá para um senhor feudal, que você foi servo, aí você pode até se apresentar como servo, né? Pode. Nessa configuração, né? E realmente, para finalizar, né? E não monopolizar, a, a, esse retrocesso, né, da existência no momento do desencarne, ou pré-desencarne, ou eventual pré-desencarne, acontece realmente. Passa o filminho instantâneo da sua existência, do nascimento até aquele momento. Aí eu falo por experiência própria, porque eu sofri um acidente na estrada e quando eu saí lá do carro e fui para o acostamento para poder me preservar, o que veio na minha cabeça? Um filminho até aquele momento, certo? Aí eu falei: chegou a hora, eu falei: não, não quero. Eu quero ficar mais um pouco. Não, só 20 anos. Só Deixa eu ficar 20 mais um anos. pouco. Né? Então, isso realmente ocorre. Porque eu já havia ouvido vários relatos, né? Sim, E é tão forte isso, que aí eu, naturalmente, fui, né, socorrido, e das 3 vítimas, uma tinha maiores problemas, foi resgatada de helicóptero, o outro de ambulância, e para mim sobrou o carro, a o perna cara, na o traseira, chão. certo? Mas Consegue? o que eu me lembro muito claramente é que eu não fechei os olhos. Eu senti areia nos olhos e eu não queria fechar os olhos, porque se eu fechar, acho que eu não abro mais. Eu não vou fechar. E eu fiquei sem fechar os olhos até chegar no hospital, 48 horas depois, porque já não aguentava mais. Aí eu Ficar de olho aberto. parece que agora não vai mais, né? Então, deixa eu fechar, né? Então, esses relatos, é interessante fazer essa leitura, porque você vai vivenciando, né? Várias Sim, experiências
Ah, e é muito interessante nesse sentido. Então, eu vou ficar mais tranquilo agora. Agora, né? É isso aí. Se bem que eu não estou com vontade de sair ainda. Não, ainda não, né, Eu quero dar Paulo? uma esticadinha ainda, né? Se possível, 80 a mais eu aceito. Você aceita? Sidney? Tá bom, é isso. Não, eu estava aqui pensando, né, como é interessante quando você faz uma leitura, às vezes compartilhada, ou seccionada, né, dentro do contexto, e você consegue ter, por exemplo, nós, e pelo menos na casa que eu frequento, né, você quase não tem tempo para poder receber esse tipo de comunicação. A gente está sempre envolvido com espíritos, né, necessitados, alguma coisa do gênero, e o quanto isso traz de lição, de reflexão possível, né, quando você tem esse tipo de mensagem e você para analisar essas mensagens, né? Senão ela entra e sai, né? Aquela Sim, coisa do, né, a gente nunca, eu brinco muito que a gente entra e sai, né? Só se vê no corredor. E isso faz uma diferença, né? Essa relação, a possibilidade de uma comunicação tão rápida. Eu não tinha me atentado a isso, para mim não era possível, né? Havia um tempo maior, então, quer dizer, é o primeiro caso, né? Ainda antes do enterro. Interessante isso, para a gente começar a analisar que a velocidade muitas vezes nos priva dessa qualidade da reflexão. sim. A gente discutiu aí, né, no grupo, eu falei, eu vou trazer essa parte, eu acho muito importante, porque ela vai Sim. casando com a doutrina, Sidney, né? Se você vai vendo, né, a experiência vai mostrando para nós o que a doutrina nos traz e a gente não enxerga. É mais ou menos isso, né? E as colocações do Kardec, né? O Uhum, espírito, meu espírito, um deles fala meu espírito, né? Ele terceiriza isso, né? Ele não diz eu espírito, ele diz meu é, espírito. é, Interessante isso. uhum, Liane, eu queria te agradecer por você ter trazido esse assunto. uhum. É, eu vou dizer que você foi muito feliz por ter recebido a intuição de trazer sobre os espíritos felizes, porque isso consola, né? E a doutrina é consoladora. E a gente precisa realmente ter esses momentos, dessas leituras, num encontro desse, para a gente poder lembrar que nós somos espíritos imortais, né? E que isso nos sustente na fé e na esperança, porque no dia a dia, ah, muitas das vezes a gente se enfraquece na fé, né? Na esperança de acreditar, é, de ver o quão simples é ser feliz. Porque o que eles trouxeram é que a felicidade está dentro. E quando a felicidade parece estar fora para eles, foi nos momentos em que eles se viraram para o próximo, sem egoísmo, com alegria, né? Com amor. Então, isso nos faz, nos puxa a orelha também, para a gente poder refletir e acreditar que nós podemos e que a gente pode dar conta. A doutrina é consoladora, os espíritos estão aí para nos auxiliar, né? Então, eu agradeço muito, viu? Obrigada. Né, que agradece aí. Mais alguém aí? Eu Oi, queria. pessoal, tudo bem? Oi, Eu queria desculpe. perguntar uma coisa, uma coisinha só. Hum, Estão me ouvindo? tô, Estão me ouvindo? tô, Estão me fala, ouvindo? Anatólio, fala, Anatólio, tô. Eu gostaria. Nós sabemos desses relatos, essas Hum, entrevistas com os espíritos recém-falecidos, hum, e feitos há 150 anos atrás. já. Eu gostaria de saber se algo similar
é praticado nos dias de hoje? Se alguém está entrevistando espíritos, não sei, Existe, existem relatos dessa existe. natureza? Existe o Sim. próprio Paulo, né, que trabalha com essa parte, a Teresa também, que trabalha. Quem trabalha em centro, né, existe. Não sei se isso é relatado, hoje nem tanto, dizem que até em alguns centros não pode gravar, né? Então, tem algumas coisas, mas existe sim, Anatólio, né? Tá? Fala, Gabriel, depois teve... Parece que a evocação está meio esquecida, né? Existe a comunicação com os espíritos, mas não a evocação. A invocação que tipo Kardec faz, de chamar espíritos para tá, esclarecimento, esse eles, tipo não. para eles ajudarem, porque é mais uma colaboração, né, Anatólio? Não, O que a Kardec faz é uma evocação, mas os espíritos, pelo menos é isso que diz no Céu e Inferno, né? Eles pedem uma colaboração dos espíritos. E tem ali o auxílio do Espírito da Verdade, que eles dizem. Se vocês. Isso daí é uma provocação para vocês lerem, tá? Para vocês lerem pelo menos os Espíritos Felizes, né? Que são poucas páginas. Você vai ver que existe todo um trabalho de Kardec pedindo permissão para fazer aquilo, né? E eles colaborando. Então, é uma coisa muito bonita. O que a gente vê mais em centro hoje, me corrigem que eu não trabalho mais, né, nessa parte, existe os espíritos que vão nos centros, mas não como um estudo, né? Entendeu? Não como um porque estudo Nós mais. não podemos esquecer que a época de Kardec, para ele formular a codificação, ele precisava da ajuda de todos esses espíritos. Então, era muito mais uma colaboração para criar a doutrina do que simplesmente espíritos que venham confortar ou consolar, como foi no caso do Chico Xavier. Aquela época era uma época que Kardec precisava fazer a doutrina e os espíritos estavam ajudando. Agora, tem uns pontos que eu gostaria de colocar aí. Primeiro, é o do Paulo, é o medo do desconhecido que a gente ainda tem, né, Paulo? Porque não adianta eles irem falar, olha, é bom, pode vir sossegado, mas eu não conheço, como é que eu vou sossegado, né? Como é que eu vou? É difícil isso. Esses daí eu vou trazer depois. Então, é, nós, né? Nós que temos medo de ir. E outra coisa, para o Sidney, eu queria dizer o seguinte, na época de Kardec, como agora, a Europa, ela não é assim, o enterro de imediato, né? Demora um pouco, talvez por isso deu tempo do espírito vir, trazer a sua... Mas foi em 8 horas, né? Foi em 8 horas que o Samson voltou. Não, foram 8 horas que ele teve consciência que ele tinha desencarnado. Que ele voltou, que Então, ele mas segundo os voltou. espíritos também tem uma coisa, né? Eu não sei quanto tempo demorou, o tempo da Terra, mas o tempo deles é diferente do nosso, né? Também. Sim, não tem tempo lá, né? Para nós foi isso. Para nós encarnados foi esse tempo, né? Gabriel, você queria falar ou já foi embora? Não está aí ainda. Diga. Oi, pessoal. Normalmente eu faço uma pergunta só, alguma observação. Posso fazer 4 observaçõezinhas? Vamos lá, Gabriel. Se eu souber responder, senão eu vou pôr você para ler o livro e semana que vem a gente discute. Vamos lá. Não, primeiro o seguinte, a maioria dos bons espíritos estudantes que eu conheço, desde a época nossa lá, né, do comecinho até agora, ninguém quer morrer, não, viu?
nós somos contraditórios, mesmo se preparando para os estudos, saber o que é morrer em vida carnal, a maioria, principalmente os que estão bem de vida materialmente, quer continuar por aqui, entendeu? Você nunca É uma deu tchau, contradição. Gabriel? Hã? Você nunca deu tchau? É, já, claro. Eu já dei. É. Bom, mas é o seguinte, você vai falar a parte 2, né? Eu diria que você foi muito feliz em falar dos espíritos felizes, mas lá no livro, Eu só copiei Kardec. O Kardec começou com os espíritos felizes, meu filho. Eu falei, é, eu vou na uhum, dele, entendeu? mas eu não sei o que você vai fazer na segunda parte, mas a segunda parte, se você for falar dos espíritos obsessores e infelizes, Não, os né, relatos são muito o segundo, pesados. tem os espíritos, como é que é? Não é os obsessores logo de cara, o Gabriel. A gente não tem espírito obsessor, é você que faz obsessão para o Ah, espírito, tudo bem. Gabriel. Uhum. Bota isso na sua cabeça. Os espíritos. Errantes. Qual que você falou? Não, os espíritos Infelizes, em condição Errantes. mediana. Os isso. espíritos em Uhum. condição mediana. Os relatos são Depois bem vem os pesados, espíritos viu? sofredores. Isso, sofredores, é. Depois Os vem os relatos são bem espíritos pesados. endurecidos. Isso. Uhum. Mas o que vamos ver o que a gente vai fazer, né? Gabriel, a Ó, gente tem que encarar os dois lados da moeda, né? Não é? pois é. Aí o colega aí perguntou, e eu ia fazer essa mesma pergunta. Será que vocês conhecem livros atuais com relatos bons e sérios sobre, inclusive, personalidades mais atualizadas, né? Para dar uma credibilidade nessas experiências perante um público que fica Paulo, desconfiado, né? você pode responder essa questão? Se Hum. existe na federação, porque o Paulo ele também trabalha na federação. Se existe na federação algum trabalho, porque o que eu conheço na casa onde eu frequento, não sei se o Davi também pode me ajudar, porque a gente frequenta a mesma casa. Lá, que eu saiba, existe o P3E, que seria mais um trabalho de desobsessão, Desobsessão. né? Do que um trabalho como que nem agora, dos Não é espíritos felizes. evocação. Não é de evocação, entendeu? Kardec faz evocação. Não, É quase não Mas, diferente. quase não mas tem um existe trabalho no lá centro que é, espírita evocação. Hoje em dia, mas não. tem um trabalho lá que é atendimento ao espírito. Então, mas Que não é evocação. é assim, ele não entra, ele não vem, ele não acompanha ninguém, ele entra sozinho. E aí ele se comunica com o médium, né? Então é um trabalho de sábado só, né? À tarde, então ele não tá obsediando ninguém. Ele está lá porque ele está pedindo socorro, que Mas é um trabalho é um tratamento. O que a é um gente está para falando, o Davi, espírito. é um que Eu não seja tratamento. entendi. É uma Eu evocação. posso passar alguns livros que eu tenho, mas é assim, precisa ter veracidade nisso tudo. A gente, Pois é, o que pois é. Kardec, o que Kardec tinha era 100, 200, 300 centros Não, espíritas que tudo faziam a bem. Não, veracidade do negócio, né? só a pergunta, E Davi. Então, não. Então, na senhora não tem, tá? Agora, não Paulo tem, também não tem. Paulo, na federação também, acho que não tem, né? não tem, Veja bem, não tem. na federação, principalmente nos grupos de assistência, as pessoas vão, os espíritos se aproximam, via de regra, sofredores. Agora, esses sofredores têm vários graus. Sim. O fato dele já ter um entendimento razoável, não ter entendimento nenhum, está revoltado, aí atua sobre alguém que permite uma sintonia muito forte. E esse tratamento, esses são direcionados para o tratamento, que se é chamado de desobsessão, para que haja um, né, desligamento. Não é evocar. Então,
não é uma evocação, Não né? é É um evocação. tratamento, ele deixa de ser uma evocação. O que Exatamente. Kardec fazia era realmente o Anatólio e Gabriel é diferente, né? Que Não hoje não se existe faz. hoje, É diferente. Hoje é muito difícil fazer evocação do centro de espírito. né? Porque você está evocando o que Kardec fez, pelo menos no começo, são espíritos felizes, Sim, né? mesmo porque as pessoas vão aos centros para buscar alívio, que elas estão perturbadas. Isso, Então, elas não querem aprender doutrina, nada, elas vão aprender depois. Quando sim, elas chegam, Tereza está lá também, ela está vendo isso aí. Elas é, chegam desorientadas. E sim, aí, de Sim. acordo com a avaliação lá do DEPOI, elas são direcionadas. Todo aquele processo de passes, né, É, palestras, para que ela vá se equilibrando, até o sim. momento que ela possa começar o percurso. Depois ela mesma vai começar o percurso para poder entender. Mas, num primeiro momento, ela precisa se limpar, digamos assim, né? É como se ela fosse lá para tomar um banho daqueles de bucha, certo? Bem, esfregar muito bem, dar todo aquele ranço, para depois ela poder ter o quê? Condição de discernir um pouquinho, começar É, a discernir. É isso. que é diferente. Gabriel, quais são as outras duas questões? Só mais uma observação, que o Paulo citou aí uma frase muito legal, que é quando o espírito é evocado e fala das suas experiências, ele vem com a última configuração, né? Eu dei risada quando ele falou isso, né? E eu queria saber se existem relatos de espíritos numa mesa mediúnica de 2, 3, 4 vidas passadas, se existe alguma coisa, Eu um vou registro trazer de... isso, Gabriel. Ah, Existe. interessante. curiosidade minha, sabe? Tá, eu vou trazer, tem no Céu e Inferno. Se você quiser dar uma lida lá, dá uma estudada, já você viu que eu já vou. Quando eu Você li o vai Céu, trazer. quando eu li o Céu e o Inferno, foi uns 5 anos atrás, eu preciso reler de novo, porque eu li com uma cabeça, né? Aquela cabeça de Sim, iniciante, entendeu? É. sim. Então, lá diz, assim como na Gênesis diz, espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro O segundo, mandado. O segundo é instruí-vos. instruí-vos, entendeu? É onde a gente lê, tem um monte. Eu li uma trilogia que eu fiquei com medo, ficava com medo de ler, porque falava sobre ovoides. Eu falei, que é isso? De onde esses caras vão falar sobre mundos abissais, que o mal tentava Mas criar? você não lembra do National Kid, que tinha os seres abissais? Exatamente. Ô, Davi, me poupe, né, Davi? A Vamos Wicca falar sério, venusiana. pelo amor de Deus. A Wicca venusiana. Então, assim, Tá aí bom. você. Tudo bem, gente? Tudo. Nós vamos encontrar várias literaturas, vamos, né? Mas o importante é a gente saber o que posso ler tudo? Claro, devo, né? Mas e daí? Como é que está a minha leitura? É como o Gabriel falou, quando eu li com uma cabeça. Hoje eu vou ler diferente, eu vou enxergar diferente. E isso que o NEF está trazendo para vocês é exatamente isso, né? Vamos ler o Céu e o Inferno. De que jeito eu vou ler? Eu vou cruzando informações, vou vendo, eu vou trazendo para vocês, e vocês, como Kardec fazia, né? O Kardec, ele trazia o conhecimento, mas ele também se instruía, o que nós fazemos o tempo todo. Não, mas você tem, assim, desculpa prolongar mais um pouquinho, alguns filmes que são fantásticos. Eu tenho 3, que chama O Amor Além da Vida, Conheço. Minha Vida Noutra Vida. Noutra Vida. E mais um outro aí. É bem possível. Você lê isso assim, isso é bem possível. Entendeu? É só você lendo, né? E você vai
cruzando, e você vai vendo o que é possível, né? Dentro, e o que não é uma coisa assim muito fora, né? Porque tem coisas que você sabe que, né? E é feito para vender livro. Sim, claro. Tá É. cheio de Tudo me é vendedor de lícito, livro. mas nem tudo me convém. Isso. É bom, é útil, é verdadeiro? Então, É isso mesmo, essa é a pergunta. Perfeito. É uma pergunta Paulo filosófica. já dizia isso, né? é isso. Posso só dar uma informação para o Gabriel? E o pessoal de Chega. Matão, tem uma editora de Matão, eles têm muitos livros, e alguns deles têm, tá? Se eu não me engano, tem um falando com os espíritos do Américo Sucena. Se eu não me engano, tem alguma coisa de evocação, tá? É legal isso aí. Eu sei que Matão tem uma série de escritores muito interessantes, É o Clarim, né? Dá uma olhada, É a editora O Clarim, Sidney. se eu não me Depois engano. você coloca aí no chat, depois, para terem que pôr a semana que vem, tá bom? lógico. Sem problema. Para a gente também ir se aprofundando Claro. nesse estudo, eu acho válido. Conhecendo, né? Tudo bem? Então eu vejo, conforme for, já coloco isso para vocês. Tá? Traz para a gente. Convida eles para participar da nossa. Vocês acham que a semana que vem a gente pode continuar nesse assunto? Só que aí eu vou trazer outros. Bom, eu topo, vamos. Vamos sim. Vamos sim, Anatólio. Gostei muito desse assunto. Vamos sim. Então, tá bom. Tá Então, bom, a gente continua, a gente Mas, traz Paulo, aí. não levanta o braço também não, viu? Não era só fechar os olhos, é só não levantar os braços, que eles não puxam. Não, a gente... Não, porque não adianta, né? O Paulo lhe trouxe uma coisa que acho que o Samson fala, né? Que ele, quando ele abriu os olhos, né? Ele não olhava mais com os olhos... vivo. Os olhos do homem encarnado, né? Mas ele olhava com o olho do espírito, que era muito mais claro também. E a viúva, também que ficou cega, né? Na hora que ela percebeu que ela tinha morrido, foi exatamente a hora que ela abriu os olhos, que ela falou assim que ela via tudo, porque ela, antes de desencarnar, ela já estava muito idosa, ela já não enxergava mais. Então, é importante, a felicidade é tão leve, a gente faz ela tão pesada, né? Um olhar tão gostoso. É verdade. Às vezes a gente está enxergando um pouquinho e fala, meu Deus, eu não enxergo. Eu preciso operar a catarata que eu não enxergo. Tudo bem, gente. Tudo ótimo, muito bom, parabéns. Então, tá bom. Obrigada, Eliane, pela noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite, boa semana para todos. Obrigado pela presença. Para todos aí, boa noite. Semana para próxima. Boa semana. Tchau.